Estamos de volta, daqui a pouquinho a gente segue com as nossas atrações de artesanato, os trabalhos manuais. Ainda hoje tem uma carteirinha porta-cartões e dica de pintura em tecido e no tecido escuro. Eliana Rolim vai trazer todas as orientações. Hoje, Tuninha, eu estou muito feliz porque a gente vai ter a oportunidade de receber aqui uma especialista para falar sobre o autismo. Como identificar, né, o que fazer. Quando você aí recebe o diagnóstico de autismo do seu filho, é como embarcar rumo ao universo desconhecido. Mas antes de qualquer coisa, como identificar, né, essa pane no desenvolvimento neurológico? Em quais sinais os pais devem ficar atentos? É sobre isso que a gente fala hoje com a terapeuta ocupacional Lígia de Godoy Carvalho. Seja muito bem-vinda, Lígia. Um prazer tê-la aqui no nosso programa. Igualmente. Lígia, você sabe que o autismo, ele assusta, né, muitos pais. E quando a gente recebe o diagnóstico na família, naquele primeiro momento vem o baque e o desespero. Sim. Como cuidar, né, dessa criança, o que fazer, como lidar? A partir de qual idade ele pode ser identificado, ele pode ser diagnosticado na maioria dos casos? Sim. O autismo, ele, na realidade, ele é um transtorno difuso do desenvolvimento, né, como um todo. Então, em geral, até alguns anos atrás, a idade que se esperava para identificar, para dar o diagnóstico final, né, do espectro autista, era em torno de 3 anos. Só que hoje mudou um pouquinho isso, né, porque a gente já percebe que a criança apresenta alterações muito antes dos 3 anos. E já é possível identificar, é lógico que é um diagnóstico um pouco mais complicado, porque imagine uma família receber um diagnóstico, né, de algo que ainda não se sabe muito bem, né, das causas então, enfim, a família fica realmente muito preocupada com isso. Então, o desenvolvimento, ele já começa, a criança já começa a apresentar algumas alterações muito antes dos 3 anos, né? Por quê? Porque a característica né, o que define aí o autismo são algumas características distintas. Quais são? Por exemplo, um atraso no desenvolvimento da fala, da comunicação, né? Então, quando eu falo comunicação, não é só a comunicação verbal, essa que nós estamos usando, porque você tem uma comunicação que ela também é gestual, né? Então, na verdade, essas crianças elas já começam a ter uma alteração na comunicação, tanto no gesto, no balbucio, nos sonzinhos que já é esperado, né, em torno de 1 ano e meio. Né? Nessa idade, a criança já balbucia, ela pode não falar, mas ela já começa a dar uns sinais de sons, de ruídos, e aí isso vai se transformando na palavra. Só que, na verdade, essas crianças elas também têm uma dificuldade do gesto, né, da comunicação gestual. Então, assim, o sorriso, muitas vezes, ele vem mais tarde, o foco visual também é diminuído, né? A criança não foca visualmente, principalmente as pessoas, ela é capaz de focar melhor um objeto do que focar as pessoas, né? Então, muitas vezes, a dificuldade também está na interação social. Então, aquilo que a criança já nessa idade, né, 1 ano e meio, 2 aninhos, que ela já brinca com outras crianças, essa criança ela vai ter um repertório muito restrito do brincar, por exemplo. E muito se fala, né, sobre essa questão do olhar do bebê. É um momento, então, e algo que os pais devem ter uma atenção redobrada. O olhar do bebê, ele pode dizer muitas coisas. Sim. Tati, o que diferencia um pouco, porque nós temos muitos casos, né, muitas crianças que acabam desenvolvendo o espectro mesmo, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, um pouquinho mais tarde. Então, você tem, isso é o relato dos pais, você tem aquela criança que ela tem um desenvolvimento normal, ela já começa a focar, ela brinca, ela já começa a balbuciar, interagir. E em torno, mais ou menos, de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, essa criança começa a perder essas funções.
né? Então, não quer dizer que lá no início do desenvolvimento ela já começa a ter esses sinais, esses sintomas que é característico do autismo. Entendi. Mas ela pode ter um desenvolvimento normal até uma determinada idade e, de repente, ela começa a ter uma perda mesmo, né? Dessas funções que é esperado que vai evoluindo, que ela vai conseguir brincar melhor, que ela vai interagir com outras crianças. O que acontece no corpo, no cérebro desse autista? Existem vários graus do autismo? Existe. A gente não define assim como graus, né? Mas qual que é o correto de falar? na verdade, você vai ver que algumas crianças têm um melhor desempenho, as habilidades não são tão acometidas. Quando eu falo habilidades, é a habilidade do brincar, da escola, do falar, do interagir. Então, você tem algumas crianças que podem ter o desenvolvimento dessas habilidades mais restrito ou menos restritos, entendeu? Então, a resposta é que vai variar um pouquinho de acordo com as áreas do desenvolvimento que foi mais acometida. Então, uma outra área que é importante dizer que a maioria das crianças autistas apresentam são as disfunções sensoriais. Então, essas disfunções sensoriais, elas são características também. É quase que quando a criança, além, né, da falta do contato visual, da interação social, um problema da comunicação, é um outro detalhe, um outro aspecto que o médico também vai considerar quando ele vai dar um diagnóstico, que são as disfunções sensoriais. Então, o que seria essas disfunções sensoriais? Né? É como ela responde aos estímulos do ambiente. Então, por exemplo, você pode ter um ruído, um som que poderia estar acontecendo aqui nesse ambiente e que nós duas estamos conversando, a gente inibe esse som e continuamos conversando. O limiar de resposta dessas crianças, muitas vezes, é muito baixo. Então, o que acontece? Qualquer ruído pode irritar essa criança de uma tal forma que isso é transformado em comportamento. Então, ela pode começar a se bater, ela pode começar a morder, e muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. E, na realidade, o estímulo que está aqui no ambiente, que é aquilo que para qualquer outra criança típica na idade dela seria suportável, essa criança já vai ter uma resposta muito, muito desorganizada, que a gente chama, a partir desse estímulo que ela não dá conta. E quando nós falamos, né, do estímulo sensorial, eu citei o exemplo do auditivo, mas isso pode ser tátil também, que é muito comum essas crianças terem uma aversividade tátil bastante importante. Então, aquilo que geralmente você vai pegar uma criança, você vai abraçar, você vai tocar, você vai pegar na mão, isso para essa criança pode ser extremamente aversivo. E essa informação que poderia entrar como algo de um carinho, uma demonstração de carinho. Uma demonstração de carinho, de afeto, para ela é algo muito, muito aversivo, muito ruim, muito agressivo. Muitas não gostam de ser tocadas. Não gostam de ser tocadas. E quando isso acontece, ou quem convive insiste com isso, também vai gerar um comportamento, entendeu? Então, a criança, e ela muitas vezes ela não consegue dar conta e dizer assim, não, isso aqui está me incomodando, eu não estou gostando, não me abrace, né? Ela transforma isso numa questão de comportamento, de irritação, irritabilidade mesmo. Ela entra num nível de estresse que muitas vezes acaba se desorganizando, e seja no meio que ela tiver, seja na escola, seja na família, seja na terapia, né? A gente está recebendo hoje aqui no nosso cantinho de bate-papo a terapeuta ocupacional Lígia de Godoy Carvalho, falando um pouquinho sobre o autismo. No próximo bloco a gente vai continuar aqui a nossa entrevista, né, essa prosa, para a gente conhecer mais, né, e ajudar, de repente, aquelas pessoas que precisam daquele cuidado especial e, às vezes, por falta de conhecimento, né, às vezes a gente acaba fazendo o errado, né, ou não tão adequado. Então, a ideia aqui mesmo é explicar para vocês, né, todas essas particularidades para a gente poder lidar de uma maneira mais tranquila nessa situação. Eu sempre ouvi falar uma coisa, e eu quero que você me responda no próximo bloco, Lígia, se isso é verdade ou se é mito, né, se é conversa, de que o bebê,
né, autista, ele vai no colo de todo mundo, porque geralmente o bebê, num determinado período, numa determinada fase de crescimento, ele fica mais no colo da mãe, do pai, da avó, né? Aquela questão do cheiro que está mais acostumado. E quando ele vai no colo de algum estranho, entre aspas, chora, né? Rejeita. E eu já ouvi muito dizer que o bebê autista, ele tende a ir no colo de todo mundo e ficar super bem. E eu tenho essa curiosidade. Isso procede ou isso é mito? Próximo bloco você responde pra gente, tá bom?